Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta 7 de junho de 2019 e vamos falar do efeito Bolsonaro que causa literalmente desespero na esquerda. Dinheiro roubado voltando para os cofres públicos. Esse é o presidente que o Brasil precisava. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, ajuda a gente, não esquece o sininho das notificações. Vamos à matéria, galera. Lava Jato devolve 681 milhões de reais à União e Petrobras. Olha a coisa boa. A Justiça Federal autorizou nesta semana a transferência de 681 milhões de reais para a União e Petrobras, pagos em um acordo de leniência celebrado pela Braskem. Aqui... Cadê? Ah, sim, aqui. A empresa vai ficar com 264,5 milhões de reais e a União com 416,5 milhões de reais. O dinheiro foi liberado a pedido da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná depois do acordo da Braskem, braço petroquímico da Odebrecht, com a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União na semana passada. O instrumento firmado pela CGU e AGU reconheceu o termo de leniência da Braskem com o Ministério Público Federal, homologado pela 13ª Vara Federal de Curitiba e pela 5ª Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal. Olha só, gente, dinheiro que volta para os nossos cofres públicos. Ao mesmo tempo, a Procuradoria da República reconheceu o acordo firmado na esfera administrativa e usou os cálculos da CGU e AGU para propor a divisão dos valores entre a União e a Petrobras. Com esse valor, chega a 828,7 milhões, o total já pago pela Braskem, dentro do acordo de leniência com o Ministério Público Federal e que retornou a Petrobras. Até agora, a Lava Jato já conseguiu a devolução de 3,1 bilhões a entes públicos por meio de acordo de leniência, colaboração premiadas, um termo de ajustamento de conduta e uma devolução voluntária. Bom, tá aqui a matéria. E ainda tem gente que é contra a Operação Lava Jato, né? Eita, desculpa, gente, chutei um negócio aqui sem querer. Tem gente que ainda diz que é ao vivo é assim mesmo. Tem gente que ainda é contra a Operação Lava Jato. Bom, quando você vê dinheiro roubado pela trupe do PT voltando para os cofres públicos, é óbvio que eles vão ficar por aqui de raiva, porque é dinheiro que era da corrupção, era dinheiro que enchia os bolsos deles, é um dinheiro que agora estão voltando aos poucos aos cofres públicos. Você vê que engraçado, né? A gente não via muito falar nessas coisas antes. Agora no governo Bolsonaro a gente vê falar em baixa de preço de gasolina, ouvimos falar em economia da Itaipu de 100 e poucos milhões, economia no governo, né, que limpou os empregos, né, de cabide, fachada de mais de 100 e poucos milhões de reais economizados. E por aí vão, né, a lista de coisas que nós vamos encontrando nesses poucos meses de governo Bolsonaro. Você vê, 400 e poucos milhões voltando para os cofres públicos. Comparado com o que foi roubado, não é muito, é pouco. Mas comparado com o andamento que vinha antes e o que estava voltando, pode-se dizer que é um avanço muito grande. Olha, antes nós víamos o contrário. Era o nosso dinheiro sumindo, desaparecendo. Ninguém sabia para onde, só se ouvia falar o Brasil está com dificuldade, o Brasil está assim, tá? Agora, volta e meia nós ouvimos falar, economizou tanto, se recuperou da corrupção tanto, né? O BNDES, se não me falha a memória, aí também teve outra fortuna que retornou aos cofres públicos, né? De dinheiro que tinha sido lesado do patrimônio público, né, ninguém sabe, mas voltou. E ainda tem muita coisa para ser recuperada no país. Tem muito dinheiro escondido por aí, né? E é por isso que tem a galera da esquerda, PT e outros, e aliás, né, que falam, né, que a Petrobras não presta, né, que a Petrobras não vale nada, que a Petrobras é
como é que se diz? Eu não lembro agora o termo, né? Mas é como se fosse algo impositório, né? Tão preocupados, porque tá usando, enfim, a Petrobras, a Lava Jato, para eles é um incômodo, é uma pedra no sapato, é um calcanhar de Aquiles deles. Mas para nós brasileiros que pagamos os impostos todos os dias, uma fortuna que não tem tamanho, quando a gente vê dizer que 600 milhões voltaram para dentro do Brasil, 400 e poucos milhões vão para os cofres públicos, isso para a gente é um alívio, é uma alegria. A gente está vendo justiça sendo feita, coisa que há muito tempo nós não víamos. Você vê? Isso dá um certo prazer. Você vê um governo, né, que está aí trabalhando em prol de combater a corrupção, em prol de combater a roubalheira, em prol de combater o desvio de verba, acabar com os privilégios. Então, dá pra gente sentir um pouco de esperança no momento desse? Dá pra gente sentir esperança, sim. Antes não dava. Antes você olhava com todo, né, o Sérgio Moro fazendo a parte dele lá, com toda a dificuldade, a gente sentia uma esperança no Sérgio Moro, mas a gente ficava meio travado, porque era o Sérgio Moro de um lado fazendo o papel dele e o governo do outro. Você vê, gente, é Paulo Costa o nome daquele cara lá da Petrobras, eu esqueci o nome dele agora, não sei se é Paulo Costa, eu não estou lembrado o nome dele agora, rapaz. Né, um que foi o primeiro a fazer a delação premiada e depois perdeu a delação premiada porque voltou a praticar o mesmo crime. E aí depois ganhou de novo a delação premiada. Então você vê que era assim, os caras delatando e ao mesmo tempo continuando praticando o crime e a gente não via resultado. A gente, né? Agora não, agora a gente está vendo o resultado. Porque agora, antes o governo era conivente com a roubalheira, então dava com uma mão e tirava com a outra, né? Não podiam parar a Lava Jato, mas tentaram, né? A gente viu aquele problema que deu com os delegados da PF, né? Lembram do japonês? Né? Deu um problema danado, queriam trocar a equipe, queriam mexer com os delegados, por quê? Porque sabiam que ia dar problema, ia dificultar para a Lava Jato, né? E aí a gente descobriu procuradores, ou foi juiz, não estou lembrado agora, envolvidos, né, com a máfia lá, para dificultar a ação da Lava Jato. E aí a gente vem para um governo que é o oposto disso, é um governo que dá carta branca para a Operação Lava Jato. Nós tivemos há dias atrás o fundo da Lava Jato, aquele dinheiro que vinha para fortalecer a Lava Jato. O que aconteceu? PT e outros caíram de pau em cima desse negócio, criticando, reclamando, né, fazendo o possível para não andar para frente. Bom, Lava Jato continua aí. Fizeram lá aquela maracutaia para criar o crime de corrupção lá do sistema e tirar da Lava Jato, tudo bem, tiraram, mas a Lava Jato continua mostrando que é uma operação que merece o respeito dos brasileiros. Dinheiro de volta para os nossos cofres públicos. Palmas para a Lava Jato.